No coração da Europa, na Catedral de São João Batista, em Turim, Itália, um objeto é guardado. A sua proteção é mais rigorosa que a das reservas de ouro do mundo. Repousa num sarcófago hermético, à prova de bala, preenchido com um gás inerte. Qualquer alteração de temperatura, umidade ou atividade sísmica aciona instantaneamente protocolos de alarme. Este objeto não é uma coroa, nem um tesouro, nem uma arma. É apenas um pedaço de linho antigo. Uma longa peça de tecido, com 4,5 metros de comprimento por pouco mais de 1 de largura. Mas o que nela está impresso divide o mundo em dois campos há mais de um século. É uma imagem fantasmagórica, monocromática, dupla, impressa na frente e no verso. A imagem negativa de um homem nu, com cerca de 1,80 m de altura. O seu corpo está supliciado. Centenas de marcas de uma flagelação metódica. Nos pulsos e nos pés, feridas circulares, como que de pregos. Na cabeça, dezenas de pequenas perfurações, como se de uma coroa de espinhos. No flanco, uma chaga larga, compatível com a ferida de uma lança. O seu rosto, barbudo e de cabelos compridos, não está desfigurado por um esgar de dor. Está sereno. Para 1.000 milhões de pessoas no planeta, não é um mero artefacto. É uma testemunha silenciosa. O Santo Sudário, a mortalha na qual, acreditam, o corpo de Jesus de Nazaré foi envolto após a crucificação. Para outros 1.000 milhões, é a mais sofisticada, a mais genial e talvez a mais blasfema obra de arte da história. A maior fraude da Idade Média. Durante séculos, o debate foi um assunto para teólogos, historiadores e crentes. Mas tudo mudou em 1898. Chegou a Turim um advogado e fotógrafo amador chamado Secondo Pia. Pela primeira vez na história, foi-lhe permitido fotografar a relíquia. Naquela era, a fotografia era um processo complexo, quase alquímico. Pia montou o seu equipamento volumoso, abriu a objetiva e capturou a imagem numa enorme placa de vidro. Tarde na noite, na sua improvisada câmara escura, mergulhou a placa no revelador, e à medida que os químicos faziam o seu trabalho, Pia ficou paralisado de espanto. Na placa de vidro, no negativo, emergia uma imagem positiva. Um rosto nítido, claro, incrivelmente detalhado. A compreensão foi instantânea. Se o seu negativo era um positivo, então a própria imagem no sudário já era um negativo fotográfico. Isto não era uma pintura. Nenhum artista, nem Leonardo, nem qualquer outro pinta em negativo. Naquela noite, em Turim, nasceu a ciência do sudário. Foi o primeiro choque científico, mas não seria o último. O debate reacendeu-se com uma nova força. Décadas de contenda seguiram-se. E então, em 1978, a ciência decidiu procurar uma resposta definitiva. Foi reunido o projeto de investigação do Sudário de Turim, ou STURP. Não era um mero grupo de cientistas, era um destacamento de elite do mundo da física e da química americanas. A ciência, com as suas ferramentas de lógica e medição, preparava-se para confrontar um objeto que desafiava ambas. O linho antigo guardava o seu silêncio, deixando a humanidade a sós com a mais persistente das suas questões. O que separa um artefacto de uma relíquia? E a crença da prova? 33 especialistas, muitos deles com carreiras ao serviço do governo dos Estados Unidos. Veteranos da NASA, do Laboratório Nacional de Los Alamos, do Laboratório de Propulsão a Jato, dos Laboratórios Nacionais Sandia. Homens que tinham concebido óticas para satélites espião e analisado rochas lunares. Estavam armados com equipamento avaliado em milhões de dólares. Foi-lhes concedido um acesso sem precedentes à relíquia. 120 horas. 5 dias e 5 noites de trabalho febril e ininterrupto. Transformaram o Palácio Real de Turim no mais avançado laboratório forense do planeta. Bombardearam o tecido com raios-x,
Analisaram-no sob luz ultravioleta e infravermelha. Utilizaram espectrometria de massa, análise de fluorescência de raios-x, microfotografia. Esperavam encontrar tinta, pigmentos, vestígios de pinceladas. Esperavam desmascarar uma fraude. Mas o que descobriram desafiava toda a lógica. As suas conclusões, publicadas em 1981, foram um segundo choque. Primeiro, não é tinta. Não há qualquer vestígio de pigmento no tecido. Nem óxidos de ferro, nem cinábrio, nem têmpera. Nenhum agente aglutinante como gema de ovo ou óleo. Os microscópios não revelaram quaisquer marcas de pincel. As radiografias mostraram que, nas áreas da imagem, não existe nada com densidade diferente do tecido puro. Se é uma pintura, foi pintada com nada. Segundo, não é uma queimadura. Um baixo relevo aquecido, pressionado contra o linho, teria deixado uma marca que penetraria profundamente nas fibras. Mas a imagem no sudário possui uma superficialidade sobrenatural, quase inconcebível. Existe apenas nas microfibrilas mais superiores do linho. Cada fio do tecido é composto por centenas de fibrilas. A imagem coloriu apenas as 2 ou 3 fibrilas do topo, a uma profundidade de apenas 200 nanômetros. É o equivalente a 1/500º da espessura de um cabelo humano. Nenhum artista, nenhuma técnica conhecida consegue pintar com tal precisão micrométrica. E então, encontraram o sangue. Nos locais das feridas, na cabeça, nas costas, nos pulsos, nos pés e no flanco, havia manchas escuras. Os céticos sempre argumentaram que se tratava apenas de tinta ocre vermelha. Os químicos da equipa, Alan Adler e John Heller, recolheram amostras destas manchas. Os testes confirmaram a presença de hemoglobina. Depois, encontraram albumina e, de seguida, bilirrubina, em concentrações anormalmente elevadas. A bilirrubina elevada é um marcador clínico de um indivíduo que morreu sob estresse extremo e choque traumático. Era sangue humano, real. O grupo sanguíneo AB é raro, mas o mais comum no Médio Oriente. Mas o mais estranho ainda estava para vir. Observaram as manchas sob luz ultravioleta e viram algo que nenhum falsificador medieval poderia ter visto, ou sequer conhecido. À volta das crostas de sangue havia anéis de soro nítidos, vestígios do plasma que se separa. É o que acontece quando o sangue vivo e real seca lentamente sobre um tecido. E foi aí que se confrontaram com um paradoxo central. A imagem do corpo residia apenas nas nanofibras mais superficiais do tecido. No entanto, o sangue tinha atravessado o linho por completo. Esta discrepância conduziu-os a uma reconstrução de eventos chocante. Primeiro, o sangue de um corpo ferido manchou o pano. Só depois, por um processo desconhecido, a imagem formou-se. O sangue, já seco, agiu como um escudo, protegendo as fibras do fenômeno que criou a imagem. Sob as manchas de sangue, não existe qualquer vestígio da imagem do corpo. Era uma sequência forense inegável. Primeiro, o corpo e o sangue. Depois, o evento inexplicável que gerou a imagem. E, por fim, encontraram algo que destruiu todas as teorias. 2 engenheiros da Força Aérea dos Estados Unidos, John Jackson e Eric Jumper, trouxeram consigo um aparelho chamado Analisador de Imagem VP8. Esta máquina fora desenvolvida para a NASA, com o objetivo de transformar fotografias bidimensionais de sondas lunares e marcianas em mapas topográficos tridimensionais. O VP8 analisa a intensidade luminosa de uma imagem. Quanto mais claro um ponto, maior a sua elevação no mapa tridimensional. Ao analisar uma fotografia ou uma pintura comum, o resultado no ecrã do VP8 é uma confusão distorcida e caótica. Um artista usa luz e sombra para enganar o olho, para criar uma ilusão de profundidade. Mas não existe informação real de distância numa pintura. Jackson e Jumper inseriram no analisador um negativo a preto e branco do sudário de Turim. No monitor,
surgiu uma imagem tridimensional perfeita, sem distorções, anatomicamente correta, de um homem. Cada músculo, cada fio de cabelo, cada contorno. Descobriu-se que a imagem no sudário continha informação tridimensional codificada. A intensidade do amarelecimento do tecido era diretamente proporcional à distância entre o corpo e o pano. O tecido que tocava no nariz e na testa era mais escuro. O tecido suspenso sobre as órbitas oculares era mais claro. O sudário não é uma mera pintura. É um mapa de distâncias, um holograma, criado antes da invenção da holografia. A equipa ficou perante um objeto impossível. Uma imagem tridimensional criada por um processo desconhecido a nível nanométrico. Manchas de sangue humano verdadeiro, provando uma morte por tortura. A sua declaração foi inequívoca. Não conseguimos explicar como esta imagem foi criada, mas não é definitivamente o trabalho de um artista. Assim parecia. Mas então, chegou o ano de 1988. O mundo exigia uma resposta final. Já não como, mas quando. E o único método para obter era a datação por radiocarbono, o carbono 14. Sob o olhar atento das câmaras de televisão e dos cardeais, uma pequena amostra foi cortada da borda do sudário. Foi dividida em 3 partes e enviada para os 3 melhores laboratórios de radiocarbono do mundo: Oxford, Zurique e Arizona. O teste foi cego. O mundo susteve a respiração. A 13 de outubro de 1988, o cardeal Balestreiro, arcebispo de Turim, enfrentou a imprensa. O veredito foi unânime e esmagador. Os resultados dos 3 laboratórios convergiam. O sudário fora fabricado entre os anos de 1260 e 1390 da nossa era. Um artefacto que continha informação para além da sua época foi subitamente acorrentado a uma data medieval. A ciência, que primeiro revelara o seu mistério mais profundo, parecia agora negá-lo com a mesma certeza. O sudário de Turim deixou de ser apenas uma questão de fé contra a razão. Tornou-se um enigma da própria razão, um paradoxo tecido em linho antigo, onde cada resposta parece apenas aprofundar a pergunta. Não era uma relíquia do primeiro século. Era uma falsificação medieval. Engenhosa, inexplicável, mas uma falsificação. Para a ciência, o caso estava encerrado. Os jornais explodiram em manchetes. A ciência refutava o sudário. O fim de um mito. Toda a conversa sobre a imagem tridimensional, o sangue, a superficialidade, tudo foi instantaneamente esquecido. Era apenas uma falsificação inexplicavelmente complexa. A relíquia foi devolvida ao seu cofre. A investigação estava morta. Fim da história. Mas, e se não for assim? E se o veredicto científico mais retumbante do século XX se baseou num erro catastrófico? E se as provas que ignoraram fossem mais importantes do que aquelas que testaram? Esta é uma história de descrença. A história de um caso arquivado. De uma investigação científica que correu mal. É a história do que foi encontrado depois de todos terem ido embora. Descobertas que põem tudo em causa. Porque nos dados de 1988, nos próprios resultados dos testes, escondia-se uma anomalia. Uma anomalia que os principais laboratórios do mundo preferiram não ver. E essa anomalia é apenas a ponta do iceberg. Regressamos ao local do crime. Não à Catedral de Turim, mas aos laboratórios. Porque alguém deixou pistas. E elas conduzem-nos a uma descoberta chocante. Isto não é uma história sobre aquilo em que acreditar. É uma história sobre o que sabemos e sobre o que não nos contaram. Antes do veredicto da datação por radiocarbono em 1988, houve outra data. 1978. O projeto STURP, Shroud of Turin Research Project. Um grupo de 33 cientistas americanos,
físicos, químicos, especialistas em ótica, patologistas, engenheiros. Muitos deles veteranos da NASA, do Laboratório Nacional de Los Alamos, do Laboratório de Propulsão a Jato. Não eram fanáticos, eram os melhores dos melhores. Armados com milhões de dólares em equipamento, foi-lhes concedido um acesso sem precedentes ao sudário. 5 dias, 120 horas de trabalho ininterrupto, transformaram o Palácio Real de Turim no mais avançado laboratório forense do planeta. Submeteram o tecido a raios-x, bombardearam-no com luz ultravioleta e infravermelha, tiraram fotografias microscópicas, recolheram amostras de poeira da superfície, analisaram cada milímetro. E o que descobriram não fazia qualquer sentido. A sua conclusão, publicada em 1981, foi inequívoca. Não conseguimos explicar como esta imagem foi formada, mas podiam afirmar com certeza o que ela não era. Primeiro, não é tinta, nenhum vestígio de pigmento, nenhum aglutinante, nenhuma pincelada. As fotografias microscópicas revelaram algo completamente diferente. A imagem existe apenas nas fibrilas mais superficiais do linho. A profundidade de penetração é inferior a 200 nanômetros. Isso é um quingentésimo da espessura de um cabelo humano. Nenhum artista, nem no século XIV, nem hoje, consegue pintar com uma superficialidade tão sobrenatural. Não é uma queimadura, no sentido convencional do termo. As experiências demonstraram que o objeto quente, pressionado contra um tecido, gera uma marca com um contorno fluorescente. No sudário, essa fluorescência não existe. Não é uma fotografia, embora se assemelhe a um negativo. Para sua criação na Idade Média, seriam necessários nitrato de prata e uma câmara escura. Contudo, a análise química não encontrou um único vestígio de prata. A imagem é, na verdade, o resultado de uma alteração química na própria estrutura do tecido. Uma desidratação, uma oxidação. Nos locais da imagem, o tecido envelheceu, amareleceu como uma velha folha de jornal, mas fê-lo com uma precisão tão inconcebível que criou uma imagem fotográfica perfeita. E então, encontraram algo que os fez estremecer. Sangue. Nos locais das feridas, na cabeça, onde assentou a coroa, nos pulsos, nos pés, no flanco, havia manchas. Durante 10 anos, os céticos afirmaram que era apenas tinta. Cinábrio, óxido de ferro. A equipa do projeto de investigação do sudário de Turim realizou os testes. O químico Alan Adler, um especialista em porfirinas, observou ao microscópio. Era sangue. Sangue real, humano. Os testes confirmaram a presença de hemoglobina, albumina e bilirrubina. O nível elevado de bilirrubina indicava que o homem morrera sob estresse extremo, possivelmente devido a choque traumático. O grupo sanguíneo era raro, mas isso não era o mais estranho. A imagem do corpo residia apenas nas fibras mais superficiais do linho. No entanto, as manchas de sangue tinham atravessado completamente o tecido. Isto significava uma coisa: o sangue chegou ao pano antes de a imagem misteriosa se ter formado. Como se, primeiro, um corpo ensanguentado tivesse sido depositado sobre o tecido, e só depois, uma energia desconhecida tivesse impresso seus contornos, sem tocar nas áreas já cobertas pelo sangue. O sangue funcionara como um escudo, protegendo o tecido do processo que formou a imagem. Era um paradoxo insolúvel. Mas o verdadeiro choque esperava-os na América. 2 engenheiros da Força Aérea dos Estados Unidos, Eric Jumper e John Jackson, trabalhavam em projetos secretos. Utilizavam um dispositivo chamado Analisador de Imagem VP-8, uma máquina desenvolvida para a NASA que convertia imagens bidimensionais de sondas lunares em mapas topográficos tridimensionais. O VP-8 analisava o brilho de uma imagem. Quanto mais clara uma área, mais elevada ela surgia no mapa tridimensional.
Se analisar a fotografia de uma pintura ou de um desenho comum, o resultado é o caos, uma confusão distorcida. O artista usa luz e sombra para criar uma ilusão de volume, mas não existe informação real sobre a distância. Jackson e Jumper pegaram num vulgar negativo a preto e branco do sudário de Turim. Inseriram-no no analisador. O que viram no ecrã não deveria existir. Perante eles estava um relevo tridimensional perfeito, sem qualquer distorção. O rosto, o corpo, cada contorno. A informação sobre a distância estava codificada na própria imagem. A intensidade do escurecimento do tecido era diretamente proporcional à distância entre o corpo e o pano. Como se cada milímetro do linho tivesse medido, com uma precisão para lá da nossa compreensão, a distância que o separava da forma que envolvia. Um registro impossível, gravado num tecido antigo, que esperava apenas pela tecnologia de um futuro distante para revelar a sua profundidade. A que distância se encontra do corpo que um dia envolveu? Isto não é uma fotografia, é um mapa de dados, um holograma. Criar algo assim no século XIV? Impossível. Criar algo assim hoje? Quase impossível. Para a equipa do Sturp, o mistério permanecia. Tinham em sua posse um artefacto com uma imagem tridimensional, produzida por um processo desconhecido e manchada com sangue verdadeiro. Mas, 10 anos mais tarde, o mundo dir-lhes-ia que tudo não passava da obra de um falsificador medieval. Duas ciências colidiram. A ciência de 1978, que estudou a imagem, e a ciência de 1988, que estudou a idade do tecido. E o veredicto de 1988 foi o mais ruidoso. Eclipsou tudo, encerrou o caso. Mas a equipa do Sturp sabia que o veredicto não explicava nada. Não explicava a informação tridimensional, não explicava a superficialidade da imagem, não explicava a sua composição química. Apenas aplicava o rótulo de falsificação a um objeto impossível. E um deles, um químico de Los Alamos chamado Ray Rogers, não conseguia aceitar isto. Ele sabia que havia uma falha no raciocínio e decidiu encontrá-la. A sua investigação começou quase 20 anos depois e conduziu a uma descoberta que estivera escondida à vista de todos. A investigação de Ray Rogers começou com uma pergunta simples: e se a amostra que testaram não fosse do sudário original? Parece um absurdo. A amostra fora cortada diretamente da mortalha, à frente de todos. Mas Rogers era químico, sabia que o tecido não é como a pedra. Ele vive, muda, absorve e arde. O sudário sobreviveu a pelo menos 4 incêndios. O mais devastador ocorreu em 1532, em Chambéry, França. A relíquia estava guardada num relicário de prata. Durante o incêndio, o relicário começou a derreter. Gotas de prata incandescente caíram sobre o tecido dobrado, perfurando-o e deixando os buracos simétricos que vemos até hoje. Após o incêndio, as monjas clarissas encarregaram-se da reparação. Coseram o sudário a um novo pedaço de tecido, um pano de suporte holandês, e remendaram os buracos. Aplicaram 16 remendos triangulares. Mas e se essa não tiver sido a única reparação? A amostra para a datação por carbono 14 foi retirada de um canto conhecido como o Canto Raiz. Foi escolhido por ser a área aparentemente menos danificada e mais distante da imagem principal. Mas era precisamente o canto pelo qual o sudário era segurado durante as inúmeras exibições públicas. Fora tocado por incontáveis mãos. Estava desgastado. Rogers recordou que aquele canto parecia diferente. A sua cor era ligeiramente distinta. No ano 2000, 2 investigadores, Sue Benford e Joe Marino, ao estudarem fotografias antigas do sudário, avançaram com uma teoria. Notaram que a trama dos fios, precisamente no canto de onde a amostra foi retirada, diferia do resto do tecido.
O Sudari exibia uma trama de Saja de 3-1, típica do antigo Médio Oriente. Mas naquele canto, algo estava errado. A sua hipótese: um serzido invisível. Uma técnica de reparação medieval tão exímia que a sua detecção é quase impossível a olho nu. Uma correção tecida no próprio tecido da história, tão perfeita que se tornou numa mentira. E por vezes, a chave para o maior dos enigmas não reside naquilo que é evidente, mas na costura subtil que une, silenciosamente, o passado ao presente. A hipótese era audaciosa. Sugeria que as freiras do século XVI não se limitaram a coser um remendo. Teriam, em vez disso, entretecido novos fios no canto esfarrapado para o fortalecer. Se isto fosse verdade, significaria que os laboratórios, em 1988, não testaram o tecido original. Teriam analisado uma mistura, os fios do primeiro século e os fios de reparação do século XVI. A média aritmética resultante apontaria, inevitavelmente, para o século XIV. Era uma teoria brilhante, mas era apenas isso, uma teoria. Eram necessárias provas, era preciso material. Ray Rogers, como membro do projeto de investigação do Sudari de Turim, guardava amostras recolhidas em 1978. Possuía fios da parte principal do sudário e, mais importante, tinha os restos dos fios da amostra de 1988, entregues pelo líder do projeto. Rogers era a única pessoa no planeta capaz de comparar o original com a amostra datada por carbono 14. O palco estava montado. No seu laboratório em Los Alamos, Rogers iniciou o último grande experimento da sua vida. O que descobriu não era uma teoria, era uma sentença. Começou com um teste simples. Colocou os fios do corpo principal do sudário sob o microscópio. Linho puro, antigo. Depois, examinou os fios da amostra de carbono 14 e viu algo que não deveria estar ali. Muitos destes fios estavam cobertos por uma camada, uma substância estranha, acastanhada amarelada, semelhante a verniz, que colava as fibras. Nos fios do corpo principal do sudário, esta camada não existia. Estavam limpos. Que substância era aquela? Rogers recorreu ao seu arsenal de químico, da análise química à espectrometria. Descobriu que o revestimento era uma goma vegetal, uma resina. Mas por quê? Foi então que encontrou algo mais. Nos fios da amostra de carbono 14 havia vestígios de um corante, a alizarina, extraída da raiz da ruiva dos tintureiros. Era o corante vermelho mais comum na Idade Média. A lógica era chocante na sua simplicidade. A arte do remendo invisível exigia mais do que apenas entretecer novos fios. Os fios novos seriam demasiado brancos, demasiado óbvios. Para que a reparação fosse imperceptível, tinha de ser envelhecida. Os restauradores medievais misturaram a goma vegetal como um aglutinante, com um corante, para corresponder à cor do tecido antigo. Cobriram os fios novos com esta mistura para que se fundissem perfeitamente com o linho amarelado pelo tempo. Era irrefutável. Era precisamente o remendo invisível que os teóricos haviam previsto. Mas Rogers foi mais longe. Encontrou algodão na amostra de carbono 14. O sudário original não contém algodão, é 100% linho. No entanto, na amostra testada, fios de algodão estavam entrelaçados. O original e a reparação. Duas épocas distintas, tecidas numa só peça. Os laboratórios em 1988 não tinham datado o sudário. Tinham datado um material compósito complexo. Tinham datado a reparação medieval. Ray Rogers, sabendo que estava terminalmente doente, escreveu febrilmente o seu último artigo científico. Publicou-o em 2005, numa prestigiada revista de química, a Thermochimica Acta. O seu trabalho permanece como um testamento de que, por vezes, a verdade de um artefacto milenar não reside na sua totalidade, mas nos detalhes ocultos de um único fio, à espera do olhar certo para reescrever a história. Foi uma revelação explosiva.
Ele provou quimicamente que a amostra de carbono 14 não era representativa. Estava contaminada com material mais recente. Todo o veredicto de 1988 fora construído sobre uma premissa falsa. Estava errado. Mas como? Como puderam os 3 melhores laboratórios do mundo não se aperceber disto? Não foi apenas uma falha, foi um escândalo. A investigação recua a 1988, aos próprios dados. Após a publicação de Rogers, outros cientistas começaram a reexaminar os relatórios originais dos laboratórios de Oxford, Zurique e Arizona. E encontraram algo que, em 1989, fora sepultado na publicação oficial da revista Nature, uma anomalia estatística. Quando os laboratórios realizam um teste destes, não obtêm uma única data, mas sim várias medições. Estas medições devem ser estatisticamente homogêneas, devem indicar a mesma idade. Mas os dados do sudário não eram homogêneos. Falharam os testes estatísticos padrão, conhecidos como o critério Q². Os números não batiam certo. Revelavam idades diferentes em partes distintas da amostra. Era um alerta vermelho gigantesco, um sinal inequívoco de que a amostra estava contaminada, que não era uma peça uniforme. O que aconteceu nos laboratórios? Ignoraram o facto. Consideraram que a anomalia não era suficientemente significativa e simplesmente fizeram a média dos resultados. Publicaram um artigo na Nature onde afirmavam que os dados eram estatisticamente consistentes. Na melhor das hipóteses, foi enganador. Na pior, fraude científica. Por quê? A pressão era colossal. O mundo esperava uma resposta. Falsificação era uma resposta simples, compreensível, científica. Não sabemos. A amostra está contaminada. Teria sido uma resposta complexa, que não satisfaria ninguém. Escolheram a via mais simples e erraram. Mas a descoberta de Rogers não foi a única. Havia outro problema. Um problema de que todos tinham conhecimento, mas que também decidiram ignorar. O fogo. O incêndio de 1532. O sudário estava guardado num relicário de prata incandescente. O ponto de fusão da prata, 961 graus Celsius. O tecido foi literalmente cozido. Os laboratórios de carbono 14 sabiam disto. Afirmaram que os seus procedimentos de limpeza padrão removeriam qualquer contaminação do fogo, mas estavam enganados. A datação por radiocarbono funciona medindo o decaimento do carbono 14, mas novos átomos de carbono 14 podem ser adicionados ao tecido, como resultado do calor intenso. Chama-se a isto troca isotópica. O calor rejuvenesce o tecido, faz-o parecer mais jovem a um detetor de carbono 14. O físico soviético Dmitry Kuznetsov realizou experiências. Pegou em tecidos antigos, submeteu-os a um calor que simulava o incêndio de 1532. Os testes revelaram que os tecidos pareciam centenas ou mesmo milhares de anos mais jovens. A descoberta de Rogers sobre o remendo e o problema do incêndio com a troca isotópica foram 2 golpes fatais que demoliram o veredicto de 1988. Este já não possui qualquer validade científica. O debate estava, mais uma vez, em aberto. A ciência, na sua busca pela certeza, tinha encontrado seus próprios limites. O sudário, um objeto de fé para milhões e um enigma para a ciência, recusava-se a entregar os seus segredos. A sua história não está escrita em pedra, mas tecida em linho, marcada pelo fogo e pelo tempo, desafiando cada geração a olhar mais de perto, a questionar mais fundo e a aceitar que alguns mistérios persistem, para além do alcance das nossas ferramentas mais precisas. Se a datação por carbono 14 for refutada, regressamos a 1978. Regressamos aos dados do STURP, ao enigma impossível, um objeto com uma imagem tridimensional, com sangue verdadeiro, com uma química que não conseguimos explicar.
E se não tem 700 anos, então quantos tem? Nos últimos anos, Iniciou-se uma nova vaga de investigações, longe do frenesi mediático. Cientistas acederam aos mesmos fios do sudário que Ray Rogers e aplicaram novos métodos de datação, técnicas que não existiam em 1988. Uma equipe italiana da Universidade de Pádua, liderada por Giulio Fanti, não usou a análise de radiocarbono, mas sim a vibração molecular. Espectroscopia de infravermelhos, transformada de Fourier, FTIR, e espectroscopia Raman. Estes métodos medem o envelhecimento da celulose nas fibras de linho, a forma como as ligações químicas se desintegram com o tempo. É como contar os anéis de uma árvore, mas a um nível molecular. Compararam os fios do sudário com dezenas de outros tecidos, cuja idade era conhecida com precisão, de 3000 a.C. a 2000 d.C. Construíram uma curva de calibração, inseriram os dados do sudário e obtiveram um resultado. O ano 33 da nossa era, com uma margem de 250 anos. Publicaram-no, mas não era suficiente. Outro método, o ACS, ou dispersão de raio-x de grande ângulo. Este mede a cristalinidade do linho, que se degrada com o tempo. Aplicado aos fios do sudário, o resultado foi, mais uma vez, convergente. Apontava para o primeiro século. Depois, um terceiro método, a medição da compressão das fibras. O resultado? Novamente o primeiro século. Temos agora uma cisão científica. De um lado, um único teste de carbono 14, ruidoso, mediatizado, mas, como sabemos agora, fatalmente falível. Aponta para o século XIV. Do outro, 3 novos métodos independentes, não destrutivos, químicos e físicos, que, silenciosamente, apontam para o primeiro século. Mas se a data é o primeiro século, confrontamo-nos com um mistério que transcende tudo o que podemos conceber. Porque a pergunta "quando" é imediatamente substituída pela pergunta "como?". Como foi isto feito? Os cientistas do STURP, Jackson e Jumper, propuseram uma teoria, a mais insólita e, no entanto, a mais lógica com base nos seus dados. Chamaram-lhe a descarga de coroa. A sua hipótese? Em dado momento, o corpo envolto no sudário libertou uma explosão de energia. Não de calor, mas de algo diferente. Talvez um fluxo de protões. Essa energia, essa descarga de coroa, queimou e desidratou instantaneamente as fibras mais superficiais do tecido. Como a energia se irradiava do corpo para o exterior, a sua intensidade diminuía com a distância. O tecido que estava em contato direto com a pele, o nariz, a testa, recebeu a carga máxima e escureceu mais intensamente. O tecido que estava mais afastado, nas órbitas oculares, nos flancos, recebeu uma carga menor. Foi assim que a informação tridimensional ficou codificada. A ciência, na sua busca por respostas, pode ter encontrado não uma solução, mas um portal para um evento que desafia as próprias leis da física que procura defender. A imagem no linho deixa de ser apenas uma relíquia para se tornar um eco de um instante impossível, uma impressão digital deixada por uma força que se situa para além da nossa compreensão. Esta explosão de energia poderia também explicar outro enigma. Por que é que o sangue protegeu o tecido? O sangue, por ser úmido, possuía uma condutividade diferente. Teria absorvido a energia, escudando o linho por baixo. Era física, extrema, mas coerente, e explicava todos os dados recolhidos pelo projeto STURP. Mas que explosão de energia teria sido esta? Que evento poderia ter ocorrido com um corpo sem vida dentro de um túmulo? É aqui que a ciência para. Colide com um muro. Um muro para além do qual começa aquilo a que alguns chamam milagre, e outros, física desconhecida. No entanto, existe ainda um detalhe final, chocante. Uma descoberta feita muito recentemente. Investigadores do Instituto de Cristalografia de Bari e da Universidade de Pádua voltaram a estudar os fios do sudário.
desta vez com um microscópio eletrônico de altíssima resolução. Não procuravam sangue, procuravam outra coisa. E encontraram-na. Nanopartículas. Partículas microscópicas de creatinina e ferritina, produtos da decomposição da hemoglobina. Mas estas eram estranhas. Eram nanopartículas com uma estrutura danificada. A sua rede cristalina estava partida, deformada, como se tivessem sofrido um estresse imenso. Os cientistas realizaram experiências e descobriram que a única forma de criar nanopartículas tão específicas é se o sangue, pertencente a um indivíduo que sofreu traumatismos múltiplos e severos, como os de tortura e crucificação, for submetido a uma poderosa radiação de neutrões. Um fluxo de neutrões, uma reação nuclear, a mesma explosão de energia de que falava a equipa do STURP. Mas se assim for, se uma emissão de neutrões ocorreu no túmulo, isso muda tudo. Porque a radiação de neutrões cria carbono 14. Bombardeia os átomos de azoto no linho e converte-os em carbono 14. Isto significa que o sudário, mesmo que tivesse 2000 anos, após tal evento, pareceria ao teste de radiocarbono novo. Catastroficamente, enganadoramente novo. Isto explica tudo. Explica a imagem tridimensional, a explosão de energia. Explica as estranhas nanopartículas no sangue, a radiação de neutrões. E explica por que é que o teste de carbono 14 falhou tão redondamente, mesmo que não tivessem atingido um remendo. O teste estava condenado ao fracasso desde o início, porque não media a idade, mas sim as consequências de um evento, o evento que imprimiu a imagem. Ficamos com um artefato que não deveria existir. A sua composição química, segundo o químico Ray Rogers, prova que a amostra datada pertencia a um remendo medieval. As suas propriedades físicas, segundo novos investigadores, apontam para o 1º século. A sua imagem tridimensional, segundo os engenheiros da NASA, é um mapa de dados criado por um processo energético desconhecido. E a sua nanoestrutura, segundo os físicos italianos, guarda os vestígios de uma radiação de neutrões. O mundo agarrou-se à resposta simples de 1988. Mas a física, a química e a história sussurram uma narrativa muito mais complexa. Uma que nos confronta com os limites do nosso próprio entendimento. É uma falsificação. Contudo, as provas, escondidas nos laboratórios, sob as lentes dos microscópios, nos próprios números, contam uma história diferente. Falam de algo que transcende a nossa compreensão. A questão fulcral já não é se é uma fraude. A grande interrogação é: o que é isto? O que aconteceu naquele túmulo? Que processo físico pôde imprimir a imagem de um homem em tecido com a precisão de um scanner tridimensional, deixando para trás os vestígios de uma reação nuclear? A ciência declarou o caso encerrado em 1988, mas talvez, no fundo, apenas temesse o que poderia encontrar se continuasse a escavar. Teria sido o veredito de 1988 um simples erro? Ou uma mentira conveniente, um véu lançado sobre um mistério que a ciência não estava, nem está, preparada para resolver? Quando a evidência desafia a razão, a busca pela verdade não termina. Apenas se aprofunda nos domínios onde o inexplicável e o mensurável se encontram num silêncio desconcertante.